call tem que ser de 45 minutos, 1 hora no máximo. E aí o RI acaba sendo o braço direito do CEO ou do CFO ou do conselho para os temas estratégicos naturalmente. O investidor está muito alto, então o investidor vai ter um timing para você chamá-lo, né? Principalmente de small caps. Que recados você deixa para esses profissionais que querem ser mais estratégico e entregar mais valor para o trabalho que está sendo executado? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IR Talks, o nosso bate-papo com os melhores profissionais de RI do mercado. Eu sou Cássio Rufino, sou um dos sócios executivos aqui da MZ e é sempre um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Já lembro vocês que caso vocês não estejam ainda no nosso canal do YouTube, corre lá, se inscreve no canal e todos os nossos episódios estão disponíveis lá dentro da nossa plataforma e também no portal da MZ. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui Rodrigo Alves, diretor de RI, Planejamento e M&A de Ser Educacional. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado, Cássio. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui nessa casa que eu já trabalhei. Então, estou contente de estar de volta, ver esse time novo que está aqui. Muito bom. Vamos lá. Falando em time novo, Rodrigo, como foi que tudo começou? Sempre começo com essa primeira pergunta. Quem é o Rodrigo por trás dos bastidores até chegar na cadeira que está hoje? Eu comecei com um sonho de estudar economia e eu tinha a influência do meu pai, que trabalhava em banco. E um dia resolvi ingressar em banco, comecei no Santander e fui numa área totalmente diferente dele, né? Eu acabei indo para a mesa de operações de bolsa, na corretora, e aí fui me desenvolvendo nesse mundo dentro do Santander. E uma das grandes decisões que eu acabei tomando lá em 2002 foi entrar na área de relações com investidores por essa consultoria que estamos aqui. Na época eu nem sabia da existência dessa área, era uma área relativamente nova no Brasil, novo mercado estava começando, né? E aí ingressei como consultor e aí o que foi acontecendo ao longo da carreira é que alguns clientes me chamaram para trabalhar na área direto, né? Naquela época isso era bem comum, eu não sei como é hoje aqui. E continua aí, sendo assim. Continua. E aí fui para a NET, acabei voltando para a MZ depois, aí eu fui para a Gol, depois eu vim para a Ser, até uma empresa que eu ajudei no IPO, aqui em 2013. Então a minha história tem muita ligação com essa casa, tenho muito orgulho aqui de tudo que vocês fazem, continuam fazendo, porque de certa forma eu ajudei aí na construção. Né? Muito legal, muito legal. E obviamente eu atendi a Gol naquela determinada época que você estava lá, então é uma longa parceria que temos nessa questão, né? É verdade, é verdade. A gente trocou, eu atendi a Gol, depois você veio para a MZ, enfim, foi essa longa questão. Eu tive muitas trocas de camisa com a MZ e o que era um cliente da MZ no fim. Né? E falando nessas trocas e esse aperfeiçoamento do mercado ao longo dos anos, como que você vê essa longa evolução do RI, Rodrigo? O mercado de 20 anos para cá, ele ficou muito mais formalista do que ele era antes, né? Então, hoje, as regulações são muito mais apertadas, né? As regras, elas evoluíram muito nesse sentido. Então, o RI passou a ser uma função mais estatutária que ela era antes, né? E a gente tem que ter agora um olhar, né, sempre diferenciado para essas coisas, porque com a evolução do mercado não tolera mais aquela atividade mais informal que se tinha antes, né? E isso eu diria que tem o lado positivo, né? Mas tem o lado negativo, quando você engessa também muito as atividades das empresas, isso também acaba prejudicando um pouco o relacionamento com o investidor, né? O investidor, ele é teu sócio, né? Mas ele é um sócio minoritário na maioria das vezes. Então, você acaba tendo que ter uma autocontenção, muitas vezes, para ter o tratamento igualitário para todos os seus sócios. Né? Então, isso é uma mudança relevante que
que eu acredito que não vai parar por aí, não. E como ter esse tratamento igualitário entre os acionistas ali? Eu acho que ao longo do tempo você vai aprendendo a fazer isso, que é basicamente ter uma seleção das informações que você sabe que pode divulgar e fazer isso de forma perene, né? E aquilo que você entende que pode ser configurar um insider, não só você como RI aprender a se policiar com isso, mas também a constantemente treinar as pessoas que falam com o mercado a não ter esse tipo de atitude. Então, eu diria que é um movimento quase que cultural, mais do que seguir a norma, né? É você entender como que você pode fazer para que as pessoas aprendam a diferença entre uma coisa e outra, e aí você consegue evoluir sem muitos percalços, né? Legal, se a gente fosse colocar aqui em dicas práticas, você comentou ali, ser perene, treinar o time. Se a gente fosse resumir ele em 3 pontos, quais seriam esses? Em como ter esse tratamento igualitário, Rodrigo? O primeiro, eu acho que é o tal do deck de informações. Então, o time de RI ele tem que sentar com as demais áreas e entender o que é importante para a empresa divulgar para o mercado e atualizar isso com os investidores. Olha, agora os investidores estão demandando muito essa informação. Qual a informação que a gente vai dar para o mercado e tornar ela pública, né? O que acontece muito, hoje o formulário de referência é um documento muito rico, muito grande. Então, a grande maioria dos investidores não lê formulário de referência. Então, se você deixa ele muito bem atualizado com essas informações que você decidiu que vai publicar ao mercado, você não só tem um embasamento legal daquilo que você está publicando no próprio formulário, como você pode ajudar o investidor a ver aquela informação detalhada lá. Então, ali você tem um veículo importante para te apoiar na parte regulatória, e você ali na comunicação, na apresentação no dia a dia, vai aprender a manter aquele documento atualizado na medida que você vai pegando feedback do pessoal, né, nas reuniões, ali nos calls e assim por diante. Muito relevante isso. E como que hoje em dia você está estruturado, né, o seu time de RI e esse seu dia a dia? Bom, não querendo elogiar a casa, mas aqui eu diria que 50% da área de RI é MZ, né? Nossa equipe é muito pequena, sou eu e um gerente. Todo o resto da atividade é feito aqui com o time da MZ, que nos apoia muito nas divulgações, nos calls e nos eventos que a gente faz. Basicamente como a gente trabalha na casa aqui. Legal. E seu dia a dia interno lá de ser, como que é estruturado o dia? Porque além do RI, você tem planejamento, tem as outras áreas. Como que você divide ali seu tempo nesse gerenciamento? É um pouco de equilibrar os pratos, né? Mas, assim, hoje o mercado financeiro está com uma liquidez menor. Então, a área de RI ela tem consumido menos tempo disso. A área de M&A é uma área muito sazonal, é uma área por projetos. Então, eu consigo, muitas vezes, atuar na área, dependendo da época, e consigo contratar assessores para nos ajudar quando é algum projeto maior. A área de planejamento, que é uma área que eu assumi já há mais ou menos 1 ano e meio, é uma área que me toma mais tempo, porque o planejamento de longo prazo, num setor que muda muito as regras, e tem muito noticiário, e a gente tem que entender muito o que está acontecendo, me ajuda, obviamente, na discussão com o mercado, né? Mas na parte de planejamento ela toma muito da atividade, porque a área de planejamento estratégico você tem que ter um processo parecido com a RI, né, que é meio o vereador ali da empresa, né, você fala com todo mundo, transita com todas as áreas, mas no planejamento também tem uma parte de convencimento muito grande. E aí você tem que fazer isso não só com o seu time, né, o time que a gente está inserido, mas também com o conselho, né? No fim, planejamento estratégico é uma área do conselho, não é uma área do executivo. O executivo está ali muito mais para atender as demandas do conselho do que ele mesmo formular as coisas da própria cabeça, né? Então essa é o grande desafio aí de 3 áreas, você ficar equilibrando os pratos na medida que as coisas vão acontecendo, você tem que se jogar mais para um lado ou para o outro, né? Tem divulgação de resultado,
você tem que se dedicar a RI. E aos outros pratinhos você tem que arrumar algum jeito daquilo continuar rodando, enquanto você não está totalmente dedicado àquilo. Esse ano, coincidência ou não, eu já entrevistei diversos RIs que são diretores de RI e também de planejamento. Você acha que isso é uma tendência no mercado? Os RIs estarem cumulando outras áreas, seja propriamente de planejamento ou outras áreas? Eu acho que é fundamental que o RI tenha uma outra área. Por quê? Ele ajuda muito você a se embrenhar na atividade da empresa e entender a dor dos outros executivos que são os seus pares. E você acaba aprendendo muito mais, o que te ajuda a falar com o mercado melhor. Eu acho que o RI, claro, né, existem empresas de diferentes tamanhos, mas mesmo numa empresa grande, talvez seja interessante ele ter uma outra área, mesmo que seja menor, para que ele tenha essa capacidade de trocar um pouco de papel e não ser só aquele que demanda informações, muitas vezes sentir as necessidades que outros executivos têm e entender por que às vezes uma informação não chega da forma que você quer para ele, porque a empresa tem suas dores de crescimento, suas dores de sistema, suas necessidades, suas prioridades de investimento, que podem variar muito aí de acordo com a etapa de vida da empresa, né? As empresas têm ciclos, né, não só operacionais, mas de vida também. E isso, para o RI, é importante entender, né? Legal. E como ser esse RI estratégico, Rodrigo? Eu acho que o RI, acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar muito o setor. E eu diria que sempre foi uma obsessão minha em todos os mercados que eu atuei. Quando eu atuei na Gol, eu estudei muito sobre aviação, até o ponto que eu conseguia me sentir confortável a discutir com um analista de 20 anos de aviação sobre o tema. Eu acho que enquanto você não tem esse nível de conforto, você não vai conseguir contribuir estrategicamente para a empresa. Porque aquela função dupla que o RI faz, né, que é de levar a informação para o mercado, mas entender o que os seus pares estão fazendo e o que o investidor está pensando, isso é fundamental para as empresas. É muito mais importante para os conselhos, para os presidentes, do que eu diria aí que a grande maioria de quem está começando nessa carreira imagina. E aí o RI acaba sendo o braço direito do CEO ou do CFO ou do conselho para os temas estratégicos naturalmente, porque a empresa vai pegando confiança naquilo que você está trazendo de informação, mas aquilo que você também aprendeu a ter um acesso exclusivo nas áreas operacionais da empresa, né? Muitas vezes, isso eu vi em todas as empresas que eu trabalhei, na medida que você vai ganhando confiança dos outros diretores e gerentes, eles vão desabafando temas que talvez você não teria se você não tivesse esse nível de relacionamento interno. E isso você pode trazer para o estratégico. Legal. Ali, se a gente fosse resumir esses elementos também, que eu acho que é um ponto bem importante aqui. Você falou estudar o setor, você falou dessa função dupla do RI. Você adicionaria mais algum elemento aqui nesse RI estratégico? Eu acho que o RI ele precisa fazer o trabalho que eu diria chato, mas de ser o grande questionador dentro da empresa. Questionador no bom sentido, né? De você olhar para uma atividade e falar, olha, aquele concorrente A, ele faz isso bem melhor que a gente, você não acha, não? É difícil falar isso. Você tem que saber mensurar e dar os passos certos dentro da empresa para você também não ser visto como uma pessoa que está desagregando, né? Mas isso é fundamental, porque na hora que você olha para o seu time interno e mostra, olha, existem barras melhores aqui, a empresa melhora. Às vezes leva tempo para fazer isso, porque os ciclos das empresas são diferentes, mas isso é uma coisa que eu diria que pouco se fala na área e eu acho bem importante. E como que hoje, ali dentro do seu setor de educação, você se relaciona com as outras empresas do mesmo setor? Tem uma competitividade, vocês se falam, trocam informações? Como que é essa dinâmica? Eu não sei se é um orgulho, mas curiosamente hoje eu sou o RI com mais tempo de cadeira do setor. Eu falo relativamente pouco com as empresas, existem momentos que as empresas precisaram falar mais, porque tinham necessidades até ali de
de conversas no âmbito regulatório sobre isso. Mas a gente tem um bom relacionamento, eu diria. As empresas passaram por uma crise muito grande juntas por muitos anos, então é um setor que eu diria que as empresas competem, mas elas não têm aquele nível de competição esgarçada que eu já vi em outros setores que eu trabalhei. Legal. Então você acha que consegue ele ter uma troca bacana com as outras empresas? Sim, quando necessário, sim, né? Tem que tomar cuidado com o CAD, né? Mas, mas entre os RIs ali, o que você está fazendo aqui? O que você está divulgando? Acho que esse é um elemento super bacana. Tem uma troca, tem. Legal. Pensando nisso e olhando para os KPIs, quais KPIs hoje dentro da área de RI você se utiliza no dia a dia? Esse eu aprendi aqui. Valuation relativo é muito importante. A gente olha bastante isso. Acho que a gente tem que fazer também uma análise importante ali do desempenho da empresa sobre aquilo que você está olhando no ciclo, ou seja, se eu não tenho uma perspectiva de muito crescimento, vai ser um ano difícil, não tem por que você também ficar olhando o seu valuation como algo que deveria estar um prêmio, por exemplo, né? Existem momentos que a área de RI está focada em emissões de dívida. Então, o teu discurso precisa estar bem adaptado a isso. Aí, será que os seus materiais estão olhando para esse público? Ou, não, agora a gente está num momento de grande expansão. Será que a gente está com o orçamento e as metas do ano para aumentar o número de reuniões, né? E tem os momentos do mercado. Às vezes a empresa está num ciclo mais interessante do que o próprio mercado, né? Que é um pouco o nosso caso agora. A Ser está crescendo resultados consistentemente nos últimos 3 anos. E a gente está num mercado de bolsa super incerto e super difícil. Então, como é que a gente calibra isso? Porque não basta eu querer acessar o investidor. Existe também um momento que o investidor não quer ser acessado. Ele está ali perdendo cotista, ele está perdendo volume de AUM, né, dentro do fundo. Então, muitas vezes não faz muito sentido você tentar chegar num fundo para trazer uma ideia diferente quando ele está mais preocupado no que ele vai vender amanhã para conseguir cobrir o cotista que resgatou o fundo. Então, eu diria que o caminho do RI, ele tem seus KPIs, é importante ter, mas eu diria que é um caminho muito mais de sensibilidade, de entender o ciclo da empresa e do mercado. Legal, você falou de sensibilidade e dessa questão bastante ali do valuation relativo dessa companhia. Se está num determinado momento que está nessa questão de exposição do mercado, quais seriam os KPIs, então, ideais, baseado aí na sua experiência? Esse é um ponto. Assim, o que você precisa ter é olhar. O mercado olha muito PI, né? Então, especialmente os investidores estrangeiros. Eu acho que aqui você tem que conseguir identificar se a empresa tem a liquidez necessária para negociar num nível de PI similar a outras empresas, seja do seu setor ou sejam similares, né? Eu acho que é importante você também entender se o desempenho da sua empresa, em termos de performance financeira, ele está condizente com o resto do seu setor ou o que você trouxe de comparável, e aí sim você estabelecer suas metas, porque não adianta muito você falar assim, não, eu preciso ter prêmio de valor de PI em relação aos meus pares, mas a sua empresa não está num momento de crescer lucro. Tá, por exemplo, investindo, provavelmente o lucro vai cair. E o investidor vai pagar prêmio para um crescimento que não vai acontecer tão cedo, ainda mais num mercado com CDI a 15% ao ano. O custo de carrego do investidor está muito alto. Então, o investidor vai ter um timing para você chamá-lo, né? Falar, olha, esse ano talvez eu seja um alvo melhor para um investidor de fundamento, né? Que tenha uma paciência maior para investir na Ser. Mas, num outro momento que a gente percebe que a empresa vai ter um crescimento mais rápido, talvez valha a pena procurar os fundos mais rapidinhos também. Eu acho que está aí o segredo de você não pegar o seu orçamento de RI, que normalmente não é lá muito alto, e sair gastando com objetivos que você não tem como cumprir. E obviamente, saber comunicar isso internamente para o seu conselho. Porque todo acionista quer que a sua ação decole, óbvio. Mas o que você precisa mostrar dentro de casa é, olha, isso aqui
tem mais chance de acontecer agora por isso, e tem menos chance de acontecer agora por esses outros motivos. Legal. Eu acho que tem um ponto que você tocou e que está permeando aqui a nossa conversa, que é muito a sensibilidade. Analisar o momento e saber se é o momento de, ok, vamos expor, não, a companhia está em outro momento, e com base nisso vamos estabelecer nossos KPIs, com base nisso vamos gastar aqui a nossa verba do RI, que não é pequena, enfim, no dia a dia nessa questão. Acho que são elementos fundamentais que todos os profissionais de RI precisam ter essa sensibilidade. Não é pequena não é grande. Boa. Muito bom. Acho que esse elemento é fundamental. Olhando, se a gente fosse fazer duas grandes separações, uma small cap hoje, qual hoje tem sido o seu grande desafio ali internamente dentro de Ser? O maior desafio é você conseguir aparecer para o investidor que pode investir em você. Porque o que acontece hoje é que o mercado, ele tem aqui, né, especialmente no Brasil, nós temos muitas corretoras. Então, tem muitos eventos de corretoras, existem muitas opções que são dadas à sua empresa pelas corretoras que te cobrem. O grande desafio é você conseguir atender esse grupo de analistas que faz a cobertura da sua empresa, porque você não pode deixar de fazer isso, mas ao mesmo tempo criar a sua agenda própria de relacionamento com o mercado. Legal. Então, e como que você vai aparecer para essa pessoa certa? Você tem que fazer essa identificação sozinho, muitas vezes. Ou como? Pesquisando na sua base de acionistas, na base de acionistas dos seus pares idealizados, muitas vezes por liquidez e não pelo seu mercado. Isso é muito importante, que os RIs não olhem somente para o seu nicho de mercado, e sim para o seu nicho de liquidez, e consiga acessar potenciais investidores para o seu tamanho de empresa. Não adianta eu procurar um investidor que a liquidez mínima é 20 milhões de dólares se a gente está negociando 2, 3. Esse é um ponto fundamental. E acontece muito no nosso mercado de sermos acessados por investidores que na prática vão investir em outras empresas e não na sua, mas ele quer fazer aquele cheque de informações para estudar o setor. E é interessante para a gente também falar com eles, né? Porque um dia a gente também quer ser grande, né? de liquidez. Uhum. Então, você ter os relacionamentos e firmar um conteúdo, né? Você tem um conteúdo atraente para investidores que talvez não sejam do seu radar, mas você manter eles ali na sua teia de contatos, porque isso pode ser interessante em outros momentos, né? A sua empresa pode participar de uma fusão, o mercado pode melhorar muito e a liquidez aumentar e você entrar no radar desses investidores, você pode fazer eventualmente um follow-on mais na frente. Então essas coisas, o RI ele é um ser relacional, né? Só que você tem que saber priorizar. Existe um grupo que são interessantes agora e existe um outro grupo de investidores que é interessante talvez para um momento futuro, que você quer ter essa rede bem montada na hora que precisar. Porque o que muda muito no mercado é exatamente essa necessidade da empresa. Então, vou dar um exemplo. Hoje eu estou com uma liquidez baixa, mas amanhã apareceu um alvo importante para uma aquisição e a empresa vai fazer um follow-on mais na frente. Essa relação com o mercado muda muito rápido. E se você não tivesse preparado antes, talvez isso te atrapalhe na hora de fazer uma oferta no mercado mais robusta e que talvez te precisasse acessar. A gente teria que gastar muito mais tempo no chamado teaching, né? Na educação desses investidores que você poderia muito bem já ter educado antes, né? Sobre a sua história, sobre os seus méritos, né? Legal. Então todo esse ponto remete muito à comunicação. Estar preparado, comunicando, fazendo e deixar todo mundo na mesma página do que está acontecendo. Ter sensibilidade do momento que você está, mas compreender que o jogo pode mudar muito rápido e você não pode simplesmente falar, não, esse investidor é muito grande e não me interessa. Não, se ele quiser me atender, a gente vai falar sim, porque um dia pode ser que eu vá bater na porta dele e se ele já nos conhecer vai ser muito mais fácil. Já que a gente está permeando bastante esse assunto de targets e afins, como que você tem feito? Você tem feito bastante conferências? Não, no deal roadshows? Como que está hoje o dia a dia hoje seu da Ser?
Hoje a gente faz mais participação de conferências e foca mais em tentar acertar os fundos que estão dentro desse radar para a nossa janela de liquidez atual. Hoje, os roadshows eu diria que são mais difíceis de conseguir por conta da liquidez. No Brasil a gente consegue bastante coisa, mas lá fora, com menos de 3 milhões de dólares de negociação é mais difícil. Mas a gente está trabalhando mais nesse nicho de mercado dos fundos que tem mais a ver com o nosso tamanho de liquidez diária. Legal. Como que está a base acionária hoje da Ser? Hoje a gente tem alguns fundos com uma participação bastante grande, que são os fundos long only. A Voquin hoje é o maior acionista, tem o JP Morgan, que é um acionista estrangeiro grande, todos com mais de 5%. Depois a gente tem um bloco grande desses fundos de menor porte, que tem mais ou menos aí uns 10% do nosso free float. Então a gente conseguiu, ao longo do tempo, aí desde a pandemia para cá, ter um posicionamento bom nesses fundos que acreditam na nossa história mais a longo prazo, e agora que a nossa ação mais do que dobrou esse ano, está tendo uma rotação um pouco maior, com uma liquidez maior, a gente está conseguindo de novo atingir um público que tem uma necessidade de liquidez mínima um pouco maior. E olhando muito para essa questão da base, como que você tem feito o engajamento com essa sua base atual de acionistas, Rodrigo? É muito pessoal, diria. Eu, como RI, entrando em contato com esse pessoal que a gente tem como alvo, literalmente, quando acontece alguma coisa, enviar para eles, perguntar se ele tem alguma dúvida, tanto para aqueles que a gente já está com, já são da casa, né, já são nossos acionistas, como aqueles que eu gostaria que são acionistas. E aí você, de novo, tem que ter um pouco de sensibilidade. Se aquele que você está tentando trazer para sua base não está gostando muito do seu approach mais direto, você dá uma segurada aí. Quando tiver uma coisa muito importante no setor, aí você volta. É como na MZ você quer procurar novos clientes, né? Você vai bombardeando ele, mas você vai sentindo se a recepção está alta ou está baixa e vai vendo se é um outro momento, né? E assim por diante. Mas eu diria que essa foi uma grande mudança do mercado da pandemia para cá. Como o sell side hoje tem mais empresas para cobrir, né, por analista. O mesmo aconteceu com o buy side. Você não tem mais aquela busca, aquela recepção passiva de potenciais investidores como era antes da pandemia. Então as empresas precisam hoje serem mais hunters, né, de novos potenciais acionistas. Está mais parecido com o que é o mercado americano do que era antes, nesse ponto, né? E o que você faz para se destacar, então, perante esse mesmo analista que cobre várias, e você precisa se destacar de alguma forma? O que você faz? Tentar ser uma fonte de referência de conteúdo sobre a empresa e o setor. Então, para mim, e acho que isso é uma vantagem de ter mais tempo de casa, eu acabei acumulando um conhecimento do setor que não tem tanta gente assim que tem. Muitos analistas trocaram de setor no sell side, no buy side acontece a mesma coisa. Então, quando existe uma necessidade de informação, eu acabo recebendo muita demanda. E aí eu aproveito, eu faço aquela piadinha e falo, pô, mas então você nunca foi meu acionista, e aí um dia você vai ser, você não quer falar com a melhor empresa do setor, a melhor empresa da bolsa, etc. Vai criando um clima um pouco menos, né, duro, né, de investimento, e tentar criar um clima um pouco mais amistoso, para que a pessoa se sinta à vontade para voltar. Né? E aí, um belo dia, você vai acordar e vai falar assim, olha, Rodrigo, eu resolvi levar o teu caso aqui para o meu comitê de investimentos, você me ajuda? Claro, estamos aí. Né? Acho que esse movimento é importante, tanto para o investidor doméstico quanto para o estrangeiro. O estrangeiro tem uma dificuldade muito grande de criar relações de confiança em outros países. Né? Então, na medida que você consegue deixar essa porta aberta para que ele te acesse para entender do setor, você vai criando um movimento amistoso para tentar atrair ele para sua base. Você acha que, por estar num setor onde você precisa ser muito hunter
do que um farmer, que está lá simplesmente esperando, cuidando dos atuais, e tem uma liquidez muito alta, te dá uma vantagem competitiva melhor do que outros profissionais? Não, eu acho que a gente tem que saber se adaptar ao momento. Eu já trabalhei em empresas que eram listadas fora, com muita liquidez, e o momento, às vezes, te exige um nível comercial muito mais agressivo, né? De ter que ficar visitando o investidor o máximo que você puder, porque você precisa pagar dívida, precisa fazer uma emissão, uma série de coisas. Acho que existem hoje, nas empresas com mais liquidez também, um peso maior para divulgações ESG, que a gente tem menos, né? Apesar do setor de educação ser um setor naturalmente ESG, tem pouquíssimos acionistas. Aliás, acionistas, se quiserem investir em educação, né, e quiserem procurar investimentos ESG, estamos à disposição, né? Mas assim, agora falando sério, as necessidades das empresas são bem diferentes e o consumo do seu recurso humano é bem diferente, né? O RI não é mais 100% da minha atividade. Eu me dedico a outras áreas, né? Uma empresa maior isso talvez não seja possível. Então eu não acho que a gente tem vantagens e desvantagens. Tem perfis que se adaptam mais ou menos para diferentes situações. Legal. Você tocou ali no ponto de ESG. Quais hoje são as práticas do ESG ali na área educacional? Olha, hoje a gente está muito empenhado no ISSB, né, que é a nova demonstração financeira. Eu diria que isso está consumindo bastante tempo da nossa equipe, mas a empresa em si, ela por natureza é ESG, porque ela cria transformação social por meio da educação, né? E a gente tem poucas atividades que trazem riscos ambientais também, né? Porque são faculdades, o máximo que tem são descartes de clínica, emissão de CO2 por veículos, né? Então é um tema que é muito fácil da gente lidar naturalmente, né, em relação a fábricas, por exemplo. Mas hoje a implantação do ISSB realmente todas as atenções da empresa, porque é um desafio grande para as empresas conseguirem fazer cumprir essa regulação nova, e tem muito pouca luz ainda sobre o tema, diria assim, de caminhos já percorridos por outros, né? É uma iniciativa muito inovadora, né, de certa forma, até mundialmente. Falando em iniciativas, como que você vê a questão do seu website de RI hoje, Rodrigo? Olha, o nosso site, ele propositalmente é um site sóbrio. A gente passa para o mercado uma percepção de confiança, né, em toda a nossa comunicação. Ele não tenta passar uma mensagem muito cores dopamínicas, né, vamos dizer assim. Isso foi feito no design que a gente fez em conjunto, de forma proposital, para mostrar que a Ser é um bom investimento para o longo prazo, até pelo ciclo que a gente estava vivendo quando construímos ali o nosso site. Até um bom ponto, talvez a gente tenha até que fazer aí um novo movimento para o momento novo da empresa, que é muito mais na saúde, cursos de medicina, do que era quando há uns 3 anos atrás a gente fez nosso redesign. Aí já tem um projeto aí para a gente. Mas o ponto, sim, que a gente fez na época foi justamente, era um momento que a empresa estava se reorganizando, e a gente queria transmitir essa sensação de que, olha, essa empresa aqui é uma empresa séria, sólida, está passando por um momento de reorganização. E acho que agora a gente, voltando aqui para um momento de crescimento mais para a área da saúde, seja interessante dar uma reformulada ali no site. Legal. Você é um dos poucos RIs que eu vejo assim que consegue entender que o site transmite um momento da companhia, ele precisa refletir o momento da companhia, seja no conteúdo ou nas cores. Você falou até ali na questão da cor, como está hoje, e o próximo movimento que você já está imaginando como fazer esse movimento. Vai para a saúde, vai ter que mudar a cor, vai ter esses elementos. Então você também é apegado a essa questão do design gráfico? Como que você vê isso? Muito. Até porque eu fui treinado pelo fundador da MZ, que é o Rodolfo Zabisky, e ele batia muito nisso, né? Quando a gente trabalhava como consultor, né? Ou vocês trabalham, né? Eu trabalhei como consultor para outras empresas. Então, a necessidade de você otimizar os recursos financeiros como área de RI, tudo que tiver oportunidade de você transmitir a comunicação de uma maneira
equânimo não é bem a palavra, mas eu diria concentrada naquilo que você quer transmitir, é fundamental. A pessoa olhar para a empresa e falar, olha, essa empresa me parece ser A, B e C, e não C, D e E, como você está tentando transmitir. Isso atrapalha muito no dia a dia. Numa reunião, uma frase mal posicionada pode gerar uma percepção totalmente diferente da desejada. E isso não é diferente nos outros materiais de comunicação. E o call de resultado, como que você vê hoje? Porque hoje vocês fazem ali no Zoom, com câmera, como que é para você essa dinâmica? Nossa, melhorou muito isso, né? Ficou muito mais fácil fazer call, a linha não cai, né? Justamente. Vocês devem ter melhorado muito a vida, porque os clientes não ficam reclamando quando a linha cai e a culpa é da empresa de telefonia. Mas assim, ficou mais fácil você transmitir as informações para o mercado, porque tem a apresentação que você rola, né, em paralelo, a transmissão tem o modelo de tradução simultânea também passou a ajudar muito, né, porque a barreira de língua, por mais que as empresas falem inglês bem, muitas vezes é cansativo você repetir, né, o call 2, 3 vezes. E isso eu acho que ajudou muito. O que talvez aí vá evoluir ao longo do tempo, especialmente aí no mercado como um todo, eu diria que são a concisão das informações, que é uma coisa que eu tento trabalhar muito na SER. Os calls, eles têm uma sequência importante de fatos que a empresa tem que comunicar, mas muitas vezes as empresas acabam repetindo demais. E o analista já leu o seu release de resultado, já olhou sua DF, e a empresa fica lá, né, 1 hora falando para o Q&A de meia hora, né? Isso é algo que eu, como RI, tento combater muito. Eu acho que se o analista entrou no seu call, ele deve ter feito já alguma avaliação prévia do material já divulgado. Então você não precisa repetir tudo aquilo e tornar o call um evento meio maçante. Então, o que eu faço muito, prezo muito, é fazer, olha, o call tem que ser de 45 minutos, 1 hora no máximo. A sua apresentação não pode ter mais ali do que 20 minutos de comentário inicial. Não tem muito sentido isso, na minha visão, pelo menos. E eu acho que isso tem ajudado muito, porque eu percebo que os analistas ficam bem contentes ali de ter um negócio focado nas principais mensagens e poder ir para o que realmente interessa, que é uma discussão com os analistas das principais dúvidas do resultado. Legal. Pensando nesse ponto de call, de preparação, como que você vê ali a dinâmica de conseguir abrir a câmera, fazer pergunta? Mudou muito esse formato, como a gente mencionou. Para melhor, né? Exato, para melhor. Muito. Você acha que isso ajuda na interação com eles? Muito, muito, muito. Aliás, eu vou fazer uma propaganda aqui. O trabalho do Cast aqui é muito bom, ajuda muito. A gente consegue transmitir pelo YouTube, com a ajuda do pessoal aqui. A gente faz um negócio que funciona bem e sem complicação, que é uma coisa que me incomoda muito. Quando a gente começa a usar a tecnologia para resolver um problema que você não tinha, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer a coisa ser fácil, ser tranquila, que é o que acontece nas nossas divulgações, eu ajuda muito, porque eu praticamente não penso no momento do call. A gente trabalha com vocês e o negócio acontece. Pô, tá ótimo. É isso que a gente precisa como executivos que estão na linha de frente do mercado, né? Legal. Vamos falar sobre o horário da divulgação e do call, Rodrigo. Vocês ali tinham um padrão de divulgar sempre perto ali da meia-noite, agora começaram a divulgar um pouquinho antes. Isso é estratégia? É pensado? É coincidência? Como você vê essa questão do horário? Essa é uma boa pergunta. A gente mudou recentemente o horário porque a gente melhorou os processos internos. Então, a decisão de divulgar antes do mercado, mas logo depois da meia-noite, era porque era a melhor forma de eu não correr um risco nos processos internos. Como a gente melhorou isso, eu já consegui mexer para um horário que é mais interessante para os analistas, que a gente fez uma pesquisa faz mais ou menos 1 ano, e todos os analistas me ressaltaram que preferiam uma divulgação por volta das 6, 7 da noite do que uma à meia-noite, né?
O que também me ajudou a dormir mais cedo e eu fico muito feliz por isso. Mas a razão principal era nosso risco operacional interno. Falando em pesquisa, você costuma rodar ali estudos de percepção? Como que você faz esse ponto? A gente faz algumas pesquisas online, mas eu prefiro ter um momento com os analistas e os investidores para fazer algumas perguntas e ir anotando o que eles pensam. Eu acho que é mais útil, porque especialmente fim de reunião, né? Em fim de reunião, quem está na reunião com você já tomou bastante informação, né? E aí você pede um pouquinho. Eu acho que isso acaba funcionando um pouco melhor. Eu acho que a pesquisa online, a pesquisa feita por uma consultoria, ela tem um outro ângulo, que é interessante, mas eu acho que isso talvez seja mais aplicável para empresas com porte maior. Para uma empresa do nosso perfil, eu acho que talvez você fazer com menos frequência, é sempre importante fazer, né? Uma pesquisa online e com talvez o tal do estudo de percepção para determinados casos, e o outro você tentar conduzir no dia a dia. E, de novo, a sensibilidade do momento, né? E o que você falou é perfeito. A pessoa já tomou o seu tempo, você já deu várias informações, aí você está ali perguntando algo que vai te ajudar na construção da sua estratégia, do seu planejamento como RI ali dentro da companhia, né? Isso aí acaba... acho que tem uma outra coisa, assim, se você pergunta, recebe um feedback, e aí essa pessoa viu que esse feedback foi implementado, o teu nível de relacionamento com esse investidor, com esse analista, você sente que ele, me senti ouvido, né, pela empresa. Uhum. Isso se você vê uma mudança clara de postura. Legal. Rodrigo, um ponto aqui que a gente pode discordar. Reunião pública, Investor Day, como você vê isso? Isso é uma questão estratégica. Então, não é certo e nem errado. A reunião pública ela tem que atingir algum objetivo. Então, se a empresa ela precisa se expor a um público maior por qualquer motivo, seja porque vai fazer uma oferta de ações, de dívida, ou porque acha que não é suficientemente conhecida do seu público, isso é importante e tem que fazer. Empresas de tamanho maior, que tem uma base acionária muito dispersa, faz sentido. No nosso caso, nós optamos por fazer da teleconferência de resultado uma reunião mais pública. Então, a gente faz a apresentação de resultados sempre quebrada em duas etapas. A parte que é do resultado em si e uma parte mais estratégica dos recados que a gente quer passar para o mercado. Porque ali eu tenho um público grande, né? Por outro lado, nós optamos por não fazer reuniões públicas, porque a gente entende que não faz muito sentido para o momento que a empresa está fazer uma exposição tão ampla da sua estratégia para o seu mercado-alvo, que a gente já mais ou menos delimitou e a gente já busca mais de forma individual. E aí eu faço essa parte de reunião pública, acesso ao management, de uma maneira um pouco mais individualizada, especialmente com visitas às faculdades. Muito legal, Rodrigo. E partindo aqui para o final dessa nossa conversa, que já estamos aqui há um bom tempo trocando e conversando, eu queria que você deixasse um recado final para os outros RIs que estão nos escutando, principalmente de small caps. Que recados você deixa para esses profissionais que querem ser mais estratégico e entregar mais valor para o trabalho que está sendo executado? Se cercar de gente muito boa, eu acho que isso é fundamental. Não só na sua equipe, mas aqui, essa é uma casa... E não estou falando isso porque eu vim aqui desde 2002, mas porque aqui tem gente trabalhadora muito séria, que faz acontecer, que é de confiança, mas também no seu time interno. Acho que a hora que você cria uma boa relação de confiança com o seu time, você consegue levar isso para fora e desenvolver uma estratégia que caiba dentro daquilo que a empresa está procurando. A sanha de um RI, especialmente no começo de carreira, é sempre expandir e fazer tudo ao mesmo tempo agora.
e no fim o orçamento é muito pequeno, você não consegue fazer isso da forma que você gostaria, e a chance de se frustrar é muito grande. Então, eu acho que entender o ambiente da empresa, entender os objetivos que a empresa está procurando, o ciclo dela, com gente boa e de confiança do seu lado, aí é sucesso, não tem muito como errar, não. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, viu? Que isso. E esse foi mais um episódio do nosso IR Talks, repleto de insights e chaves poderosas para todos vocês, profissionais de RI. Obrigado e até o próximo episódio.